Os anjos existem, e se eles existem, eles ainda estão atuando até hoje. É vontade de Deus que os anjos estejam trabalhando em nosso favor? É sobre isso que nós vamos estar falando nesse vídeo de hoje. Eu sei que você vai ser tremendamente edificado. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 51, o próprio Jesus fala assim: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia, aleluia. Essa é uma palavra que Jesus libera para Natanael. Quando Natanael soube, não é, que Jesus estava vindo de Nazaré, e ele dá aquela resposta, né? Na verdade aquela pergunta: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando ele chega perto de Jesus, Jesus testemunha a respeito dele, dizendo: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há engano, não há dolo. E ele: Senhor, de onde me conheces? Aí Jesus diz para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E ele diz: Senhor, tu és o Deus de Israel, tu és o nosso rei, Deus meu. E aí Jesus: quer dizer que porque eu te falei que te vi debaixo da figueira, você agora acredita? Coisas maiores você verá. A partir de agora, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quando você analisa a Bíblia, quando você dá uma discorrida na história bíblica, você vai perceber a presença dos anjos de Deus agindo em toda a história, em todos os períodos do povo de Deus, períodos de grandes dificuldades. Quando Deus queria dar um direcionamento, Deus mandava anjos. Quando Deus queria levar um livramento, Deus mandava anjos. Quando Deus dava a resposta para o povo, Ele fazia por meio de anjos. Então você vai perceber, notar a presença dos anjos em todas as Escrituras Sagradas, em especial no Velho Testamento. A Bíblia diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que temem a Ele, não é? Então, é fato que os anjos trabalham, que os anjos têm um ministério que é de guardar o povo de Deus, auxiliar o povo de Deus. O Senhor mandou anjos para destruir os exércitos dos inimigos do povo de Israel. Um anjo sozinho, a Bíblia diz que matou 85 mil soldados inimigos, dando livramento para o povo de Deus, não é? Deus aparece por meio de anjos. A Bíblia diz que ali na sarça ardente, quando Moisés teve a experiência, né, do fogo que se acendeu, ele ouviu a voz, a Bíblia diz que um anjo do Senhor estava ali com ele. Foi o anjo do Senhor. Josué, de repente, está aqui, não é, se preparando para a guerra. Aparece para ele um homem com a espada na mão, e ele logo percebe que aquele homem é um soldado, e ele pergunta: tu és dos nossos ou é contra nós? E aí, ali o anjo do Senhor se revela, dizendo que vinha da parte de Deus para auxiliar o exército de Josué. E aí você vai perceber em toda a Bíblia muitos momentos em que anjos apareceram para Abraão. Quando Deus manda um recado para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus o faz por meio de anjos. Os anjos entram lá em Sodoma e Gomorra, não é? E eles entraram, na verdade, como figuras humanas mesmo. Eles se materializaram. Os homens daquela cidade, os homens pervertidos, queriam ter relações com aqueles homens, claro, que eram anjos. Os anjos não iriam tomar forma de homens feios, eram homens bonitos, e os homens sexuais do local estavam querendo ter relação. Inclusive Ló disse: olha, não façam mal a estes homens, são hóspedes meus, eu tenho 2 filhas virgens, vocês podem tocá-las, você pode fazer o que quiser com elas, mas não toquem nesses homens. Os homens ficaram zangados e quiseram: não, nós queremos, são esses homens aí. Então você vai perceber os anjos trabalhando na terra. Se você olhar para Gênesis, você vai ver muito disso. Se você der uma discorrida em Juízes, você vai ver presença de anjos. E enfim, o Senhor trabalhava por meio dos anjos. Quando, por exemplo, Elias, né, está fugindo de Jezabel, e aí ele passa fome, e ele está ali dormindo, Deus manda um anjo para ele. E o anjo pergunta: Elias, o que é que você está fazendo? Ele disse: eu quero morrer. E o anjo disse: você não vai morrer, toma aqui um pão. Deu um pão para ele,
deu de novo, né? E ele comeu, se fortaleceu, passou 40 dias com o alimento daquele pão. É forte demais. Quando Abraão manda Agar embora com o seu filho Ismael, chega lá na frente, acaba a água, acaba a comida, o menino passa sede, a Agar deixa o menino a uma distância, depois ela se afasta e o menino fica chorando, e ela afastou-se do menino para não ver o menino morrendo. Um anjo vem e aparece para ela e diz: Agar, o que é que você está fazendo aqui? Meu filho está morrendo, fui mandado embora. E o anjo falou: Deus escutou o clamor do menino. E aí imediatamente o anjo fez aparecer uma água, ela pegou a água e deu para o menino beber. Então você vai perceber, e assim, eu estou só me lembrando aqui de passagens que a Bíblia fala de anjos. Daniel, por exemplo, Daniel passa 21 dias orando, buscando de Deus o entendimento a respeito de uma escritura que ele não estava conseguindo entender. E aí, de repente, com 21 dias depois, Deus manda o anjo Gabriel, aquele que assiste diante do Senhor, o mesmo anjo que apareceu para Maria para falar que Jesus viria para o ventre, o mesmo anjo que aparece para Zacarias para dizer que ele geraria um filho e que seria João Batista o nome do filho. O mesmo anjo apareceu para Daniel. Daniel, desde o primeiro dia em que você começou a orar, Deus te escutou, mas ao vir trazer a resposta para você, houve uma batalha no mundo espiritual, não é? E aí o arcanjo Miguel teve que me ajudar para eu então chegar até você e trazer a resposta. Então você vai ver anjos do Senhor trazendo recados de Deus. Agora, pastor, isso é Velho Testamento, pastor, acabou-se, é tempo da lei. Quem disse? Quando Jesus disse para Natanael, a partir de agora você vai ver os céus abertos e os anjos subirem e descerem. Aleluia, aleluia. Tremendo, o mundo espiritual, o sobrenatural agindo em favor do Senhor Jesus. Pastor, mas era sobre Jesus e sobre nós. O que acontece? A Bíblia diz, no capítulo 18 de Mateus, versículo 10, que ai daqueles que escandalizam um dos pequeninos do Senhor, porque os seus anjos, diz o Senhor Jesus, os anjos daqueles pequeninos, dos convertidos, estão vendo a face do Pai todos os dias. É forte ou não é? Jesus diz que nós temos anjos que estão subindo e descendo, estão vendo a face do Pai todos os dias. O que esses anjos fazem? No capítulo 1 de Hebreus vai dizer o que os anjos fazem. A Bíblia diz que os anjos são ministradores, que ministram a respeito daqueles que haverão de ser salvos. Então os anjos trabalham em nosso favor. Os anjos estão guerreando o tempo todo em nosso favor, aniquilando as forças inimigas, despedaçando as forças inimigas, desfazendo os projetos satânicos contra nós, para nos dar vitória, porque este é o trabalho dos anjos. Quando, por exemplo, Jesus vem traído por Judas, Judas traz os soldados para pegar Jesus, Pedro se zanga logo, corta a orelha de Malco, um dos soldados, e Jesus fala: por que vocês estão fazendo isso? Não se preocupem, foi para esse momento que eu vim. E Jesus fala para os discípulos: se vocês não sabem, se eu quisesse, eu chamaria, eu pediria, meu Pai mandaria miríades de anjos, miríades de anjos, e eles me defenderiam. Então, o que é miríades de anjos? São dezenas de milhares. Miríades são grupos de 10 mil. Então preste atenção, Jesus falou que se ele quisesse, ele pediria, o Pai mandaria os anjos, porque os anjos são os agentes que Deus usa para defender o seu povo. Pastor, tudo bem, mas Jesus não tinha morrido ainda. Quando Jesus morreu, ressuscitou, acabou-se o ministério dos anjos. Quem disse? Quem disse? Só se você não lê a Bíblia para não saber o que Deus faz por meio dos anjos. No Novo Testamento, na vida dos discípulos, capítulo 12 de Atos, a Bíblia diz que Herodes mandou matar Tiago e prendeu Pedro, esperando que no outro dia Pedro fosse degolado também. Agora preste atenção, a Bíblia diz que Pedro estava preso, a igreja estava orando, continuamente orando por Pedro, pedindo para Deus livrar Pedro. Deus manda o anjo do Senhor, o anjo entra, os portões se abrem automaticamente, ele desprende, ele solta Pedro,
quebra a cadeia de Pedro e vem passando, e Pedro vem atrás do anjo, ele chama, vem comigo. O anjo vem vindo e Pedro atrás dele, e os portões vão abrindo sozinhos. E aí e Pedro pensava que estava sonhando. Aí o anjo disse, corre, vai embora. Aí nesse momento que Pedro percebeu que era realmente uma experiência que ele estava tendo com o anjo do Senhor. No Novo Testamento, no ministério dos apóstolos, os anjos atuando poderosamente. Quando chegamos no capítulo 10, a Bíblia diz que tinha um homem chamado, eu estou me arrepiando todo aí, que é muito forte demais, Jesus. Eita glória! Eu sinto a presença de anjos aqui. Oh glória! A Bíblia diz no capítulo 10 de Atos, que um centurião romano, que era um homem temente a Deus, você sabe que os romanos, os soldados, os centuriões, eles entraram ali para trabalhar dentro da nação de Israel, e eles começaram a ouvir sobre o Deus de Israel, e muitos se converteram. Esse era um convertido, e claro que a religião judaica, ele temia Deus, dava esmolas, e fazia jejuns, e continuamente orava. Ele estava orando, pela manhã, às 9 da manhã, de repente, apareceu um anjo para ele. Ele se assustou, e o anjo disse, Cornélio, manda chamar Pedro, que está na casa de Simão Curtidor, e manda chamar ele, porque ele vem falar para você o que você deve fazer. Cornélio, imediatamente, com aquela experiência angelical, mandou chamar Pedro. Pedro vem, quando Pedro vem, Cornélio conta a história, Pedro começa a reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas, e Pedro começa a pregar o evangelho, o Espírito Santo cai sobre todos que estão na casa de Cornélio, são cheios do Espírito Santo, falam em línguas e profetizam, e Pedro já manda batizar todo mundo, um rebuliço acontecendo. Quando Deus libera o sobrenatural, quando os anjos entram em ação, tudo fica facilitado. São duas experiências tremendas. Aí, eu vou pular, por exemplo, lá para Apocalipse, porque tem outras experiências que eu poderia citar aqui, mas o vídeo vai ficar muito longo. Vou lá para Apocalipse. Todo Apocalipse, do começo ao fim, o Senhor mostra a presença dos anjos. Tudo o que está acontecendo hoje, que foi profetizado há quase 2000 anos atrás, para o apóstolo João, em Apocalipse, Deus, a maioria das coisas que ele faz em Apocalipse, no final dos tempos, o faz por meio dos anjos. Por meio dos anjos. E quando Jesus vier para batalhar no Armagedon, contra as nações da terra que vão se levantar contra Jerusalém, a Bíblia diz que ele vem com seus exércitos, que são os anjos do Senhor, e a sua igreja junta arrebatada. Então, meu querido, qual o propósito, pastor, está trazendo essas informações? Fazer você crer, acreditar no sobrenatural, acreditar que você não está sozinho, além da presença santa do Espírito Santo, além de Deus estar olhando para você, está dentro de você e sobre você, esse Deus poderoso, ele disponibiliza miríades de anjos para agir em teu favor. Quando nós oramos mais, quando buscamos mais, jejuamos mais, nos aproximamos mais de Deus, intercedemos mais, Deus manda mais anjos para realmente auxiliar e trabalhar em nosso favor. Em Apocalipse vai dizer que chega um anjo diante do Senhor com a taça, e essa taça está liberando incenso suave ao trono de Deus. E a Bíblia faz questão de dizer que esse incenso suave são as orações dos santos. Os santos orando, clamando, intercedendo, e os anjos levam essas orações como que numa taça, e essa taça exala como um perfume às narinas de Deus. São os anjos que levam as nossas orações, as nossas petições para Deus. E a Bíblia diz que depois disso o céu estronda, relâmpagos e trovões acontecem como resposta de Deus para as orações dos santos. Ore mais, busque mais, se consagre mais, entre mais profundamente na presença de Deus, e a qualquer momento você poderá ver os anjos do Senhor trabalhando em teu favor. E isso é real. Eliseu estava sendo perseguido pelos soldados inimigos, estava dormindo em casa, e seu servo Geazi foi abrir a porta pela manhã, e ele corre desesperado, chamou até Eliseu de pai. Pai, ajuda aqui. O que foi, meu filho? Olha lá fora, tem um exército terrível e grande para nos pegar. Eliseu disse, meu Deus, abre os olhos desse menino.
Ele fez essa oração simples, falou: filho, vai lá, abre a porta lá de novo, vai olhar. Geazi foi lá e abriu a porta. Ele viu o mesmo exército dos inimigos para pegar eles. Mas sobre o exército dos inimigos estava um exército sobremaneira maior, que eram os exércitos celestiais, os anjos de Deus, que vieram para auxiliar o ministério de Eliseu. Isso eu fico fascinado com essas coisas na Bíblia. É tremendo, é forte, é poderoso. Quero motivar você a crer nisso, a esperar em Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Se arrependa dos seus pecados, busque a Cristo Jesus, confie nele e Ele vai mandar anjos para trabalhar em teu favor. Que Deus te abençoe com essa palavra, que você seja edificado e que você possa tomar atitudes mais fervorosas e crer com mais tranquilidade que você não está sozinho. Do teu lado tem anjos de Deus para proteger você. Fique em paz. Deus abençoe. Em favor do teu povo que crê, em favor do teu povo que clama, em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas, eu abençoo esse coração que tem crido no Senhor. Abre as portas, Senhor, abre as portas, ministra teu fogo, ministra teu poder, ministra teus milagres nessa vida, Pai, em nome de Jesus.